10, versículo 38. Lucas, capítulo 10, versículo 38. Enquanto você está achando o texto bíblico, eu queria dar um aviso aos irmãos, que eu também vou botar no grupo, para que fique lá, para ninguém se confunda. Do dia 12 de julho ao dia 26 de julho, é uma sexta para uma sexta, vai contemplar 2 fins de semana. Nem eu, nem Estela estaremos aqui com os irmãos. A gente vai tirar um período de descanso. O Senhor nos deu a oportunidade de conseguir de todos os lados descansar nessas 2 semaninhas. Para isso, obrigado quem agradeceu, que celebrou, tá vendo? Sim. Para esse período, naturalmente, a pastora Marta está mais que ativa, né, organizando tudo, já está com todas as pregações, tudo organizado, Ministério Louvor, tudo organizado. E eu sei que vocês vão sentir saudade, eu sei disso, eu sei que vai ter toda uma comoção, falar, volta, pastor, volta, eu sei disso tudo, eu volto, fica tranquilo. Então a gente vai descansar essas 2 semanas. Por quê? Além dessa oportunidade, vai ser mais fácil, quando virarmos o ano, de organizar descanso, para que não fique um mês direto, é mais fácil para a organização da igreja, estabelecimento de metas e reuniões. Então a gente vai essas 2 semaninhas. Quando você piscar assim, ó, eu vou aparecer de repente, tá bom? Então, ao longo dessa semana, estou à disposição para dúvidas, qualquer coisa. Pastora Marta, eu nem vou dizer que a pastora Marta já está mais que ativa, porque quando eu cheguei aqui, a pastora Marta falou assim, ó, pastor, está assim a igreja. Já estava voando, que ela já estava conduzindo tudo. Então, vai ser bênção, e eu conto com cada um para estar auxiliando e servindo nesse momento. Amém? Amém. Vocês acharam, Lucas 10? Já tem, ó. Já ouviu o ponto, então, assim, lembra do relógio, o relógio. No caso, queridos, o relógio é que quarta-feira nós vamos continuar orando. Nós completamos as 12 semanas de oração. Aquela meta das 12 semanas tendo atividades de oração, completou. Todavia, não significa que nós paramos, porque Deus nos desafiou a continuar. Então, nós vamos continuar em oração, não apenas com o relógio de oração quarta-feira, como outras coisas virão. Agora a gente vai dar um próximo passo, a gente vai sempre avançando. A gente não para nem recua, a gente só avança. Então, quarta-feira, continua o relógio de oração, cada um colocou o seu horário. Pastor, eu não entrei nessa. Você pode entrar agora, porque uma vez que o relógio está todo completo, pode ter 2 pessoas no horário. Se você precisa fazer alguma alteração, você vai falar com a irmã Valesca. E pastor, agora eu não consigo orar 8 horas, 8h30, 17, eu preciso mudar o horário. Você vai conversar com a irmã Valesca, mas o que não vai parar é que quarta-feira, de meia-noite a meia-noite, Deus está ouvindo a oração dessa igreja, entende? É o dia inteiro. Deus fala assim, nesse momento tem alguém orando. E agora também, e passou, não interessa o horário, nós estamos movendo os céus, nós estamos nos colocando na brecha e estamos ali clamando para que o Senhor direcione. Então, esteja já pedindo nesse horário de oração, além dos pedidos, para que Deus eleve a sua fé, a sua disposição e para onde nós vamos, porque a coisa vai só aumentar e nós vamos só progredir em oração. Oração não é brincadeira, oração não é um modelo atual, oração não é uma invenção humana de agora, oração é a base de tudo aquilo que aconteceu na história bíblica do povo de Deus. Sempre foi através de relacionamento e comunicação com Deus. O dia que a gente não tiver tempo para fazer tudo, nós vamos ter tempo para orar. O dia que só tivermos o tempo para fazer, só temos 30 minutos na semana para fazer alguma coisa, reunião de oração. Então a gente não pode perder isso. Não é um a mais, não é simplesmente, vamos fazer um plus, é essência. Essência não se negocia, porque quem negocia essência perde identidade. Então a gente não vai parar, por senão a gente vai avançar. Amém? Quem achou Lucas 10, 38 diz, achei. Quem não achou, fala, calma, pastor. Sem calma, pastor. Quem achou o texto? Porque tem sempre uma pessoa, um grupo de pessoas, que acha o texto, já lê a passagem e fala, deixa eu tentar saber o que o pastor vai falar hoje. Quem fez isso já viu que essa passagem aqui está sendo muito cantada nos últimos meses, né? Cantada aqui, cantada em outros lugares. E aí eu, por conta de cantar muito, eu fui ler sobre. Porque esse não é um exercício apenas pastoral. Esse é um exercício da igreja. Ou seja, a partir do momento que eu canto muito algo, que eu digo muito algo, que se fala muito sobre algo, eu preciso verificar na Bíblia sobre esse algo. Exemplo,
Poxa, o pastor esse ano está falando muito sobre discipulado. Eu preciso verificar o que a Bíblia fala sobre discipulado. Então, sobre essa música também. A tal boa parte. Então, vamos ler o texto, a gente vai conversar um pouco. E esteja de coração aberto, porque Deus tem algo poderoso para revelar. Diz assim a Bíblia, versículo 38. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouviu o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então, ela se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária, ou seja, apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Agora eu vou voltar para ler o texto com calma, para que a gente entenda o contexto. Porque quando a gente vai interpretar a Bíblia, entender o que o Senhor está falando, eu preciso ter certeza do contexto. Porque eu tenho certeza que quando você canta como Maria, no seu coração você está quase falando: Marta é louca. Não a nossa Marta aqui não, tá? A Marta daqui, pelo amor de Deus. A gente fala mal de Marta, acha que Marta é errado, Marta é a pior pessoa. Cuidado. Cuidado, que pode ser que durante a explicação e a pregação da palavra aqui, você se veja mais como Marta do que como Maria. E aí o triste é terminar o momento da pregação, é ir para a ceia como Marta. Eu acredito que vamos nos perceber muito mais como Marta do que Maria. E esse é o ponto. O que é essa boa parte? E o que significa todo esse arranjo de coisas acontecendo para culminar em Jesus falando: a melhor parte, a boa parte, foi escolhida por alguém e isso não vai ser tirado. E a pergunta é: qual é a parte que você tem tido na sua vida? É a boa parte? É a parte mais ou menos? É nenhuma parte? Ou que experiência é essa sua com essa boa parte? Então vamos voltar no versículo 38 e a gente vai entender. A Bíblia diz que Jesus chegou numa cidade, essa cidade é Betânia. Pastor, como é que o senhor sabe? Não está escrito? É porque em João 11 também tem um relato de Marta e Maria, que lá moravam. Elas são irmãs de Lázaro, o Lázaro mesmo. O Lázaro que ressuscitou, o Lázaro que ficou famoso. Então essas duas irmãs aqui, a Bíblia começa dizendo que chegaram na casa de Marta. A dona proprietária da casa era Marta. Não era a casa de Marta e Maria. A casa é de Marta. Então tudo indica que Marta provavelmente era mais velha e dona dessa casa. Ou ela foi casada e ficou como dona, viúva. Ou não casaram nenhuma das duas, o pai faleceu e ela assumiu. Mas ela é a responsável pela casa. O texto não cita que Lázaro estava aqui. Cita que estava Marta e também estava Maria. Jesus chega na cidade e prontamente Marta chama: vem cá, Jesus, você vai ficar na minha casa. Porque a Bíblia diz que quem hospedou Jesus na casa foi Marta. A Bíblia não diz e Maria e Marta. Não, Marta chamou Jesus: vem, Jesus, você fica aqui na minha casa. Mas pastor, coisa comum alguém hospedar Jesus, não? Você está esquecendo que Jesus está sendo perseguido? Tudo indica que esse acontecimento acontece meses antes da Páscoa, que Jesus morre na cruz. Jesus já era conhecido, Jesus já era famoso entre os judeus e já tinha gente atrás dele. Abrigar Jesus não era algo tão tranquilo. E Marta abriga Jesus, conhece Jesus. Jesus então está abrigado em casa. Em algum momento, Jesus começa a ensinar, a falar. E aí as irmãs vão tomar as suas decisões. Marta fica trabalhando na casa, agitando, colocando a casa em ordem, varrendo para lá, limpando, cozinhando, preparando mesa. Talvez fazendo o melhor almoço que ela podia fazer, a melhor refeição, limpando em detalhes, fazendo o melhor que ela podia naquele momento no seu serviço, trabalho. E Maria estava onde? Aos pés de Jesus. Então pensa o cenário, uma casa, talvez alguns discípulos de Jesus, Jesus falando, Maria sentada, Marta rodando, colocando a casa em ordem.
Pensa na sua casa. Você recebe uma visita importante. Ele está lá, está você colocando a casa em ordem. E a outra pessoa está sentada aos pés de Jesus, ou com a companhia, e você colocando a casa em ordem. E você trabalha para lá, você trabalha para cá. Serviço acumulando. A casa está lá e está Marta. Trabalha para lá, trabalha para cá. Aí Marta olha, está Maria sentada. E aí está comida no fogo, está Maria sentada. Tem que botar a mesa, Maria está sentada, certo? E está Marta trabalhando, Marta trabalhando, Marta trabalhando, Marta trabalhando. Talvez olhou para Maria e falou, vem Maria, nada Maria, Marta trabalhando, Marta trabalhando. Chega um momento que Marta, ela fica indignada. Só que Marta fica indignada e não fala com Maria. Marta fica indignada e vai até Jesus. Se Jesus estava ensinando, Marta interrompe. Fala, Jesus. Então, para o ensino, Jesus, Maria e discípulos estão olhando aqui, vira para Marta. Ei, Marta, será que para o Senhor não se importa que a minha irmã está aí enquanto eu estou trabalhando? Tipo, não está incomodando o Senhor o fato de eu estar trabalhando e Maria estar sentada? O certo, na ótica de Marta, era as duas estarem trabalhando. Então, manda que Maria venha trabalhar comigo. Jesus olha a indignação de Marta e fala duas coisas para Marta. Marta, você está preocupada com muita coisa e muito agitada. São as duas coisas que Jesus fala para ela. E sobre Maria ele fala, quanto a Maria, ela escolheu a boa parte, e isso não vai ser tirado dela. E assim termina a história. Está vendo? Mais detalhe para a gente entender algumas coisas. O ponto é, tanto Marta quanto Maria estavam na presença de Jesus no mesmo ambiente, sim ou não? Estão no mesmo ambiente, correto? Logo, o texto apresenta dois comportamentos que podem acontecer enquanto Jesus está no ambiente. Onde há a presença de Jesus, existe a poderosa presença, glória, abundância e oportunidade de estar com Cristo. E Jesus estava naquele ambiente, ele foi hospedado lá. Acontece que Marta era uma mulher de responsabilidade na sua casa. E ela aprendeu, na cultura do seu povo, que quando você recebe alguém na sua casa, você entrega o melhor. Se ela dorme com o melhor travesseiro, esse melhor travesseiro ela entrega para o hóspede. Se só tem 2 coxas de frango, e Jesus só comesse coxa de frango, e ela e Maria só gostavam da coxa de frango, uma ia ter que sacrificar. Se só tem uma janela, e Jesus seria colocado nessa janela. A cultura do povo judeu era assim, cuidar da melhor forma. Tanto é que em algumas passagens bíblicas, pessoas que receberam visitas, fizeram de tudo para que aquela visita ficasse bem. Então Jesus estava sendo o melhor cuidado por Marta. O foco de Marta era criar o melhor ambiente para Jesus. O foco de Marta era, enquanto Jesus está ensinando, eu vou deixar a comida pronta, eu vou deixar o lugar pronto. Ela estava trabalhando para que estivesse o melhor ambiente. Pergunta simples, preparar o melhor ambiente para a presença de Jesus, é certo ou errado? Responde, gente corajosa, certo ou errado? Marta estava fazendo sozinha, servindo, entregando o melhor, porque ela fala assim, versículo 40, não te preocupas que Maria me deixe para servir sozinha. Servir aqui é a palavra que determina os diáconos. Agora eu te pergunto, se no seu currículo tivesse, eu sou servo, sirvo o hóspede, sirvo Jesus, espera aí, servir Jesus é algo certo ou errado? Certo ou errado, gente corajosa? Espera aí então, se ela está servindo, criando um ambiente, e isso é certo, por que ela está errada? Essa é uma boa pergunta. Por que a gente canta como se Marta tivesse errado? Qual é o problema? O problema nunca é o serviço. O problema é que o coração do homem lida de forma diferente com o serviço.
seja pelo reconhecimento, seja pela resposta, e seja pelo que acontece como resultado. E eu quero te apresentar como o seu coração lida assim também. Como assim reconhecimento? Geralmente a gente trabalha naquilo que tem o maior reconhecimento. Pense em reconhecimento como salário, você quer o melhor, que ganha mais. É isso. 95% das pessoas que estão numa empresa estão olhando para um melhor cargo porque ganha mais. É isso, irmãos. A cada 10 pessoas, 9 vão querer mais salário. Uma pessoa vai se preocupar. Se eu for para tal função, eu vou ter uma qualidade de vida melhor. Eu vou ter mais tempo com a minha família. Eu vou ter mais tempo na igreja com Deus. Vou ter mais tempo no meu casamento. Vou ter mais tempo para discipular. Essa é a verdade, irmão. Se eu estiver mentindo, por favor, levanta a mão e fala, Jesus, pastor, isso é mentira. A gente olha para o reconhecimento salarial, para o título, para o posto, para a função. Esse comportamento, sem querer, às vezes é produzido aonde? Na igreja do Senhor. Qual é o ministério que você quer? O que tem mais? Reconhecimento. O ministério de ficar lá fora vigiando o portão nunca vai ser mais concorrido que o ministério de tocar o violão no ministério de louvor. O ministério de intercessão sempre é sucateado para o ministério de ensino, porque as pessoas querem ensinar para aparecer no púlpito, não querem pagar o preço de oração. Mas se oração acontecesse domingo à noite, talvez mais pessoas iam querer o ministério de intercessão. Queridos, eu não estou falando dessa igreja, estou falando do ser humano, tá? Assim funciona o ser humano. O ser humano quer, a natureza humana dele é reconhecimento. E se é para servir, que seja bom para mim. Logo, trabalhar muito e ser reconhecido vale a pena. Terminar a noite ouvindo elogio é bom. Não diz que não é bom não, querido. Não estou falando que é ruim, mas é bom. Você terminar e ouvir que é bom. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, porque além do reconhecimento, a gente quer resposta. Não apenas reconhecimento falado. Você quer que as pessoas te tratem diferente. Você não quer andar no lugar que você serve como um Zé Ninguém. Você quer passar e ouvir a pessoa, não, peraí, senta aqui, você que preparou essa mesa, senta aqui. A resposta que você quer do serviço é diferente. Pelo menos um reconhecimento, uma resposta, um relacionamento. O resultado, você quer ver o resultado do serviço. Ninguém quer trabalhar para algo inútil, ninguém quer trabalhar para algo que parece não gerar fruto, ou ninguém quer trabalhar para um resultado que não é celebrado pelo grupo. Você não quer chegar no trabalho, fazer uma coisa incrível, entregar o projeto, e o seu chefe falar e dizer assim, fui eu que fiz, você fica indignado. O resultado está lá, a empresa vai crescer, mas você fica revoltado, porque não é você que é celebrado pelo serviço. E você chega em casa revoltado. Esse é o ser humano, querido. Você não quer estudar como um maluco na escola, como são as crianças, terminar, fazer a prova e ouvir seu pai e sua mãe falar, você não faz mais que a sua obrigação. Você quer uma caixa de bombom. Esse é o ser humano, querido. Então você não quer na igreja trabalhar por 6 meses como um maluco e ouvir o pastor falar, isso aí, servo, fez o seu trabalho. Você quer reconhecimento. Se você ceder ao que o seu coração está falando, é isso que você quer, querido. Então você só vai discipular se der certo. Se tiver a chance de dar errado, você vai entregar? Se tiver a chance de você se decepcionar, se ferir no serviço, você vai? E as noites que você chegar sem ver o fruto? Que estiver doendo? O que te consola se não for o resultado, o reconhecimento ou a resposta? Esse é o ser humano. Aí eu te pergunto, qual que é o erro de Marta então? Porque o que eles comeram, quem fez foi Marta. A casa limpa, quem limpou foi Marta. Para eles estarem sentadinhos bonitos ouvindo Jesus, Marta estava lá trabalhando. Por que você acha que Marta está errada, está indignada se ela estava trabalhando? Pergunta aos irmãos. Se de 60 pessoas, 5 limpassem a igreja, o que você espera da resposta dos 5? Entende como a humanidade puxa para isso? E a gente julga Marta? Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. A sociedade valoriza demais o seu serviço. A primeira coisa que alguém te encontra depois de 10 anos que não te vê é assim, ó. Passa por você e fala, Daniel, quanto tempo? O que você tem feito? Qual é a sua profissão? Se você falar, agora eu sou doutor. Eita! Se eu te perguntar, descreva quem você é, você vai dizer o que você faz. A sociedade olha o que você faz.
Elas não remuneram pela sua pessoa, remuneram pelo que você faz. O dia que você deixa de fazer, o seu salário diminui. E se não tiver bom, manda embora. E se achar alguém que faz por menos, manda embora. Esse é o capitalismo. O capitalismo olha para resultado. E se você vive do resultado, você vive do suor do seu trabalho. Querido, viver e valorizar e só olhar para o suor do trabalho é a mesma coisa que olhar para a maldição de Gênesis, que o pecado causa no ser humano e falar que é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. O serviço doloroso existe porque o pecado existe. Então, todo o ambiente que o pecado está sendo destruído, naturalmente não existe espaço para isso. Mas esse é o ser humano. E a gente traz isso para cá. Cuidado. Porque pode ser que a gente critique Marta, mas no fundo, o nosso grande anseio ministerial é ser Marta. É ser reconhecido pelo suor do trabalho. Então, às vezes a gente está olhando para Marta e está criticando Marta. Mas a questão é que o trabalho exagerado, seja no que for, gera duas coisas. Vamos ler o texto. Versículo 41. Jesus diz, Marta, Marta. Marta, Marta é uma... Repetir a palavra para o judeu é dar ênfase. Mas também é chamar a atenção. Não necessariamente é uma repreensão dura. Marta, Marta. Não, Marta, Marta. ênfase. E aí Jesus diz, você anda o quê? Pode falar todo mundo junto, ó. Você anda e se... Com muitas coisas. As duas coisas que o serviço exagerado de Marta gerou foi inquietação e preocupação. A palavra para inquietar aqui é agitada, trabalhando demais. Sabe onde tem esse texto? Tem uma passagem que Jesus chega onde morreu uma criança. E a criança não morreu, na verdade morreu. Mas Jesus fala, que bagunça é essa? Por que vocês estão tão inquietos? E o que estava acontecendo? Lá uma choradeira, mulher chorando. Meu Deus, morreu a criança. Uma bagunça, um barulho todo. Jesus fala, o que é isso? O que é isso? Por que está assim? Por que está essa inquietação toda, esse barulho todo? Ela não morreu, ela só dorme. Sai todo mundo. Aí Jesus chega e sai e fala, só estava dormindo. Aí a criança levanta. Essa palavra inquietação é a palavra que está lá. E como em outros lugares. E a palavra preocupação aqui é a mesma palavra para ansiedade. Sabe qual texto que tem essa palavra? Lançai sobre ele todas as vossas ansiedades e preocupações. É algo que toma a mente de tal forma que tira você do centro de uma decisão correta. E a agitação é bagunça. Barulho, ação demais. Querido, o problema do serviço de Marta não é o serviço. É como, por quê e quando ela servia. Da mesma forma, o nosso problema nunca será o serviço. É como, quando e por quê. O serviço é um problema para a vida de qualquer um, querido, qualquer um. Pastor, líder de jovens, líder da adoração, equipe de acolhimento, querido visitante, servo do Senhor, qualquer um. Quando você se torna inquieto e agitado para muitas coisas. O problema de Marta não era servir em tantas coisas. E como eu já disse há tantos domingos, aí chegou a hora, agora eu entendi porque que Deus está falando tanto isso comigo. É que o problema é que quando você tem muita coisa para fazer, nada é mais importante. É impossível que você tenha uma prioridade quando você tem que fazer muita coisa. Prioridade é uma palavra que exige único, completo e topo. Se Marta está ao mesmo tempo cozinhando, limpando a casa e olhando para Jesus, ela nunca vai fazer tudo bem feito. Porque ela não tem prioridade, ela está inquieta, quer fazer tudo. Querido, quem muito faz nunca é excelente em tudo que faz. E quem tudo faz, não faz todo o seu propósito. É óbvio que você vai servir em coisas que pela necessidade da igreja, você não estava planejando fazer. Isso não é errado. Errado é quando esse serviço gera inquietação. De modo que você está tão agitado para tudo, que você já perdeu a noção da prioridade. Querido, preparar o ambiente para Jesus estar não é errado, a não ser que você seja tolo a ponto de preparar o ambiente para Jesus. Jesus chegar e você não curtir a presença.
Aí é tolice. A tolice é ser a sua festa, o seu momento de brilhar, de ser feliz, e você passar 5 horas preparando a festa para os outros. Então não era a sua festa. A festa era dos seus amigos. A tolice é você passar 7 anos de jejum e oração para Jesus chegar. E quando ele fala, cheguei, você continua pensando no ambiente. O que Jesus vai pensar dessa luz que está caindo? Falta de prioridade gera inquietação. E essa inquietação não é só pessoal, se torna da igreja. A partir do momento que nós, como 60, 70 pessoas, estivermos inquietos para tudo, preparando o ambiente, servindo demais, não vai ter tempo para Jesus na sua vida, nem na minha. Sabe qual vai ser a conta? Daqui a 3 anos a gente está estourado aqui no chão, falando, pastor, eu não sei mais o que fazer, porque se o foco era a presença, e a presença veio, e a gente não viveu da presença, para que a gente está trabalhando? Querido, você só faz dieta, vai no crossfit, malha, faz tudo se o propósito for maior que a dor do processo. O dia que a dor do processo for maior que o propósito, você para. Quando o seu músculo dói em casa, você fala, eu vou seguir porque eu tenho um propósito. Você não cria uma criança tendo dificuldade do primeiro ano aos 18 anos dele, porque você acha bonito. Tem dia que a vontade de dar-lhe uma só é jogar embora. Você acha que toda mãe fala que quer sumir por quê? Porque a vontade do ser humano é sumir, é abandonar. Mas por que não larga, querido? Por que não larga? Porque tem propósito. Por que você não abandona a cura? Por que você não larga e vai embora e larga? Porque tem propósito, tem um propósito aqui. Tem algo que Deus te mandou fazer, que às vezes os outros não entendem. Deus te mandou fazer, não interessa, tem propósito. Mas o dia que o serviço for tão maior do que a caminhada do propósito, o seu serviço está sem propósito. Igual Marta. Saúde. Então Marta estava servindo demais. Estava servindo tanto até que parte do serviço dela não servia, porque não servia mais um propósito. Então preste atenção no que eu estou falando. E eu estou falando na figura do pastor, porque se você me falar, eu assumo a conta. Se você está servindo demais, sai. Descansa. Para um pouco. Ah, pastor, mas tem consequência. Só me falar qual é a consequência. Então, eu já direciono uma parte para que fique de exemplo. Se o Ministério de Adoração está demais servir com um grupo que tem um culto do mês, não tem ministração dele, eles vão sentar para curtir da presença. Não tem instrumento, não tem vocal, não tem mídia, não tem transmissão, não tem som. O pastor vai chegar aqui, vão me ensinar. Vou ligar um microfone, pedestal, um violão. Que aí não dá erro. Um microfone, um violão, nem microfone. Só um. Eu vou pegar o violão, vou trazer a canção. A gente vai adorar junto, como sempre foi feito. Não vai ter letra. Se for necessário, eu mando no WhatsApp as letras antes. Imprimo. Você vai ler aqui, ó. Época de Jesus não tinha nem internet, quem dirá letra, o povo cantava. Transmissão, a gente abre a transmissão, vai rodar lá, mas se o som não ficar bom, vem para o culto, não tem problema, aqui o som está bom. Termina o culto, vai estar lá, e a gente vai adorar junto. Porque aí vai ter um domingo, querido, que pelo menos não está em escala nenhuma, a sua escala está aos pés. Se é de muita vassoura que você está achando que seu ministério está aqui, nem só de vassoura e serviço viverá o homem. Entendeu? Isso é para isso, isso é para outra coisa também. Se for cuidar das crianças, se for limpar, se for cozinhar, não sei, o que for. Servir demais destrói, porque você começa a ser significado pelo serviço. E você fica inquieto. Você não consegue sentar aqui que está pensando no serviço. Não consegue, querido. Não tem como. Nós estamos preocupados com o resultado. A gente não sente a dor do serviço. Se você não está no som, você não sabe a dor de ficar 2 horas sentado lá para cuidar do som, para que aconteça o curso. Você não sabe. Ele está lá o tempo todo, ele não tem como fechar o olho, porque ele tem que cuidar da qualidade do som, entende? O cara que está aqui tocando a nota, ele não pode fechar o olho e adorar. Porque se ele fechar o olho e adorar, aquela nota vai sair. Se ele sair, a banda não segue, ele está aqui para isso. Quem está dançando não está ministrando, mas está entregando. Quem está na mídia operando letra, a pessoa tem que estar atenta a tudo que o pastor fala. Se o pastor fala, versículo tal, tem que mudar, não dá para fechar o olho, não dá para ler uma Bíblia. Ah, mas é só passar uma letra. Querido, convido, se 60 pessoas entrarem na mídia, é muito bom. Cada vez um,
A pessoa vai uma vez, vamos lá. É só uma letra. Serviço que é feito demais gera inquietação. Inquietação perde prioridade. Sabe o que acontece? Você que está inquieto sem prioridade, perde o foco da visão. E aí daqui a 2 meses não faz mais sentido servir demais. Aí você diminui o serviço, mas pelo motivo errado. Porque você não diminui o serviço para estar na presença. Você diminui o serviço para não estar nem na presença, nem no serviço, para você ter o descanso errado. E o descanso errado vira procrastinação, preguiça, esfriamento, destruição da sua vida, e daqui a 1 ano você está longe de Deus, porque você pensou que estava servindo demais, porque perdeu o propósito. Então, antes que isso aconteça com você, eu estou te dizendo, se é por muito servir, não vai ser isso que vai te tirar da presença do Senhor. Então, em agosto, a gente vai começar isso. Como já está montado esse caso de julho, em agosto, a gente vai colocar essa experiência em xeque. Estão entendendo? A gente não vai brincar com a boa parte, porque a única coisa que não vai ser tirada é a boa parte. Querido, você não é o ministério que você exerce. Eu não olho para Tiago e falo, Tiago, bom baixista. Jennifer, ótima ministra na dança. Ramon, ótimo ministro cantando. O dia que Ramon, Tiago, Jennifer, vocês forem o que vocês fazem, eu perdi o foco como irmão em Cristo. Porque o dia que o que eu sou for definido pelo que eu faço, você vai deixar de ser para fazer. Aí o dia que Jennifer estiver mal, ela está na escala da dança, e ela não dançar, vai ter gente falando, mas ela não estava na escala? Como é que ela pode não dançar se ela estava... Não, botou o nome, tem que dançar. Porque você está priorizando o que ela faz. Ah, mas tem lugar, eu não sei dos lugares, eu só posso falar sobre nós. O preço é árduo, mas é o preço. Não negociamos a presença. Amém? Mas tem mais coisas que acontecem. Você achou que era só o corpo que doía, a mente vai para o espaço, a preocupação, a ansiedade. Querido, é loucura nós pensarmos que nós estamos ficando ansiosos pelo que a gente faz no reino. Estamos ficando ansiosos no ambiente onde aquele que recebe toda a ansiedade está. Que isso? Querido, pensa numa guerra. A pior das guerras que você possa imaginar. Quantos exércitos você quiser, soldados você quiser, arma, bomba, tiro. Tudo quebrando lá de fora, você dentro de casa, fechado. Está feia a coisa. Você está pensando que você não vai sair no próximo minuto. Você não tem para onde ir. Bomba, explosão, tiro. 1 milhão de soldados lá de fora. Você está maluco. Você tá, já perdi. De repente, assim, do nada, você fecha o olho e abre, está Jesus do seu lado e fala, eu vou lutar essa. Meu amigo, se Jesus fala, deixa que essa, deixa com o pai, eu luto essa, eu falo, sentei. Acabou a preocupação. Por quê? Porque é Jesus que está lutando. Jesus nunca perdeu uma batalha. Mas não é só, batalha não é só gigante que Davi derrotou na pedrada. Batalha não é só Eliseu que orou e veio carruagem de fogo. Carruagem, anjos descendo para lutar. E ele falou assim, fica tranquilo, deixa eu orar aqui. Batalha não é só isso. Batalha é o dia que você não sabia o que fazer na sua casa, e que você estava segurando a rédea e não sabia o que fazer. Falou, quer saber? Quem vai travar é o Senhor. Se o Senhor não travar essa batalha, não faz nem sentido eu entrar. E se você entendeu que Jesus está, é isso, a vitória é certa. Jesus nunca perdeu uma batalha pelo coração de alguém. Jesus nunca perdeu a batalha pela casa de alguém, pela igreja. A igreja nunca perdeu. A igreja só avança. O inferno não pode parar. O inferno não pode deter. Por que que as pessoas estão ficando tão ansiosas com os assuntos acerca do Pai? Porque elas perderam a certeza de quem é o Pai. A preocupação do serviço já gerado é o desconhecimento de quem é Jesus. Pensa comigo. Por que Marta está preocupada se tem que ter arroz, feijão, frango, salada, sobremesa, 3 talheres? Se Jesus comeria com a mão e arroz e feijão, isso bastaria. Porque ela está querendo agradar com aquilo que Jesus nem estava querendo para ser agradado. Entende que a essência, quando é perdida, você está fazendo coisa desesperado. Aí você está ansioso por fazer, por entregar, e deixa de ser, de buscar Deus. Daqui a pouco todos os ministérios estão buscando a excelência da execução, e pouco tempo tem para você buscar a excelência da presença. Ou seja, se você tiver 10 horas da sua rotina apertada, vão ser 8 horas para se capacitar para cantar, tocar, liderar, fazer, cortar, dirigir, ensinar, e 2 horas talvez para buscar o Senhor.
Aí daqui a pouco você começa a ficar ansioso, preocupado, vai dar ruim, vai cair, não vai dar, domingo não tem, não vai encher, não vai ter gente, não vai ter isso, não vai ter aquilo. Oh, meu Deus, o que eu faço? Meu pai. E aí a sua preocupação se torna um problema, porque a sua preocupação começa a afetar o outro. Eu vou começar a olhar e falar, Daniel, tá vendo que tá dando ruim, não? Vambora, fulano, mexe, trabalha, vamos, até o ponto de você falar, Jesus, não te importa ver que eu trabalho e as outras pessoas não fazem nada. Fala com eles para trabalhar também. Vai me dizer que eu sou a única pessoa que pensou sobre isso na história da igreja. Gente que trabalha olhando por falando assim, por que o povo não trabalha igual eu? Comigo. Das duas, uma, querida, vou ser sincero agora. Hoje, ou você é o que não trabalha, por isso você nunca pensou isso. E se você é quem trabalha, você já pensou. Ou seja, se você nunca sentiu o peso de trabalhar, os outros não, você é o que não trabalha, por isso não tem peso. Só dói nas costas quem carrega o peso. Quem olha e fala, tá leve, é porque eu não carrego o peso. Ou então, meu amigo, nós alcançamos a plenitude, todos trabalham. Eu não vou perguntar o que você acha disso. Porque se todos trabalharem, não está pesado para ninguém. Mas quando um trabalha, o reino tem que avançar, vai nas costas de quem está. Parábola da dracma. Escondeu uma, não usou, foi porque tinha mais. O cara já tinha 10, teve que pegar 11, o que nem foi o que tinha 2. Por isso que geralmente é assim, você pode ver. O cara que está em 4 ministérios que entra no 5º. Porque ele já sabe o que ele tem que fazer, aonde ele tem que correr, quando ele tem que descansar. Ele assume o 5º. E ele faz 5 e a pessoa não faz 1. E às vezes você está olhando assim, poxa, eu queria servir mais. E às vezes não tem presença. Deus não destrói o vaso para colocar o vinho. Deus primeiro forma o vaso, a odre. Ele primeiro vai te fazer alguém novo para poder derramar a unção. Não se preocupe muito com unção para fazer antes de ter espírito para ser. Porque a partir do momento que você está querendo mais unção para fazer do que espírito para ser, você não vai receber unção para fazer. Porque já passou o tempo que Israel precisava de juízes. Jesus não disse, eis que agora é o tempo que eu busco juízes para executar. Ele disse, não, eis que chegou o tempo que eu procuro adoradores em espírito e em verdade. Adorador não é quem tem unção para fazer. Adorador é quem tem presença para viver com ele. 60 pessoas que adoram são pessoas que estão na boa parte. O que será feito depois a gente vê. Se a gente estiver na presença do Senhor, a gente se preocupa se termina o culto depois. A gente se preocupa se a música está boa depois. Quem vai pregar? Depois. Mas quem trabalha está ansioso pelo serviço. Perdeu o olhar da presença. O problema não era Marta trabalhar, querido. Era trabalhar demais, a ponto de se preocupar com tudo, menos o que era prioridade. A ponto de ficar no coração indignada com a irmã. A ponto de ter a oportunidade de ter Cristo e perdê-la, questionando por que a irmã não estava trabalhando. E às vezes o seu olhar para hoje é para alguém falar, por que fulano não está trabalhando? Por que fulano não está servindo? Por que fulano não está fazendo? Por que fulano que sabe não está fazendo? Senhor, não te importa que fulano que está aqui não está fazendo e eu estou? Talvez a sua preocupação fosse, fulano está aos pés? Não? Senhor, o que eu posso fazer para trazê-lo aos seus pés? A pergunta muda. O foco muda. E aí Jesus respondeu a esse coração inquieto de quem trabalha muito, ansioso, e falou assim, não, fica tranquila, Marta, Marta. Porque, versículo 42, apenas uma coisa é necessária. Preste atenção, se só uma coisa é necessária, o restante no máximo é resultado. Porque necessidade fala do que é vital, e necessidade é a sua prioridade, sempre. A sua prioridade sempre vai ser a sua maior necessidade, não tem para onde correr. Então, se a necessidade é o que gera mais dor, e é o que move prioridades, existem poucas pessoas sentindo que há necessidade de estar aos pés de Cristo. Porque se houvesse mais gente entendendo que a necessidade são os pés de Cristo,
a presença, o ensino, o que só se escuta quem está perto, existiriam mais movimentos para que a igreja estivesse perto. As pautas da reunião não seriam, pastor, como faz a ABC? A pauta seria, o que a gente faz para que a igreja esteja aos pés? O que a gente faz para a pessoa que está longe vir para perto? Muda até a pergunta. Muda o foco. O que a gente faz é mudar o formato da celebração de domingo? O que a gente vai fazer? Vai mudar o formato da celebração do domingo. Essa é a pergunta. O que fazer para estar aos pés de Jesus? Com o outro. Qual foi a última vez que você perguntou assim, Jesus, o que eu faço para fulano que eu amo tanto estar na mesma presença que eu estou? Pensa aí, qual foi a última vez que você falou isso comigo? Pode ser que o primeiro problema é que você não está na presença. Então, como é que você chama para alguém para um lugar que você não está? Segundo, pode ser que você gostou da presença para você. E aí entra no transbordar que você não está transbordando. Mas pode ser que você não pensou em trazer o outro. Por que não estamos preocupados da boa parte que não é tirada também ser a boa parte do outro? Entende que a gente tem uma responsabilidade? Considerando que você não é Marta, que está trabalhando e não está experimentando da boa parte. Você que está na boa parte tem que ser alguém que convida, alguém que traz, alguém que chama, alguém que fala, dá licença aqui que cabe mais um aqui do meu lado, aos pés de Cristo para ouvir. Esse movimento não pode parar, porque a boa parte não é tirada. Ministérios são tirados. Seus afazeres são tirados. Saúde pode ser perdida. Família pode ser perdida. Amigos são perdidos. As coisas são tiradas, mas a presença de Cristo nunca é tirada. Pelo contrário, aqueles que recebem Jesus, o Espírito Santo é um selo para a eternidade. Vai morrer e não vai sair da presença. Busque, pois, primeiro o reino de Deus, que não pode ser tirado. Ajunte tesouro no céu, que na traça não pode comer, ladrão não pode roubar. Para de se preocupar com o mundo, porque de que adianta ganhar o mundo e perder a sua própria vida, a sua própria alma? De que adianta varrer a casa 24 horas e estar longe da boa parte? De que adianta nós falarmos que somos o povo de Deus e trabalhamos tanto que não temos tempo para Deus? De que adianta eu falar, Deus é meu pai, e não ser filho? É me tornar o filho mais velho da parábola do filho pródigo, que tanto trabalhava na colheita, que não conhecia o pai, a ponto de se indignar do filho que chegou perto. De que adianta? De que adianta a certeza de um céu e de uma vida abundante, se a sua vida abundante é trabalhar tanto que não tem tempo para viver? De que adianta? Me diz, de que adianta ser igreja para sofrer a mesma coisa que as pessoas sofrem lá fora, se ser igreja é transformar uma vida? Querido, pode não estar acontecendo aqui, mas muitas pessoas que você escuta falam, eu sou igreja, mas está doendo tanto ser, então tem algo errado em ser igreja. E o erro não é a igreja, o erro não é o reino, o erro não é a presença. O erro é o que nós fazemos com ela. O erro não é o fato de você preparar a mesa para Jesus. O erro é Jesus falar, eis que estou à porta e bato. Se Jesus está à porta, Ele está do lado de fora, mas essa carta é para a igreja. Então, Jesus está de fora da casa da igreja e fala, eu estou na porta para entrar de novo, para que essa mesa que você preparou tenha sentido. Porque o único sentido da mesa que a igreja prepara é que Cristo sente nela. Preparar a mesa para Cristo não estar é tolice, inutilidade. Qualquer coisa que a gente faça como igreja e não tiver a presença, não tem função. Se algo está sendo feito por nós como igreja, que não tem a presença, tem que acabar hoje. Se for para não ter presença, não vai. A gente tem que ser igual a Moisés. Sabe de uma coisa? Se o Senhor não for, eu nem vou. Se eu não tiver certeza que a presença do Senhor está lá, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. É isso. Mandei o papo e fui embora. Só me movo se a presença se mover. Eu só vou se a presença for. Seja o que for. Pode ser a coisa mais bela, se não for para ter a presença, não vai ter. Pense em qualquer coisa, querido. Qualquer coisa. Se não tiver presença, não tem. Ah, o retiro do ano que vem está lindo, está ficando bonito, estão preparando 150 pessoas. A gente olhou e falou, peraí, não tem a presença de Deus. No outro dia, vem o pastor. Queridos,
cancelado está o retiro. Por quê? Porque não tem a presença. Ah, mas está vindo um congresso que a gente trabalhou muito, fez isso, mas ninguém está buscando a presença em oração. Queridos, está cancelado porque não tem presença. A partir do momento que a presença for negociada, se negocia prioridades. Quem negocia prioridades entra naquele loop de trabalhar inquieto e preocupado, porque não tem a presença. Sabe por quê, querido? Já teve noite, eu não estou falando daqui como pastor não, antes, que eu servi em pequenas coisas, que eu chegava em casa, ou no caminho mesmo de volta, numa missão longe, a igreja que eu fazia parte tinha uma missão longe, aí a gente ia de Kombi e voltava de Kombi. Eu ficava com as crianças, numa congregação longe, que as crianças não conheciam Jesus. Aí eu levava um estudo muito bem preparado, que era uma frase e explicar uma frase. Tipo, Jesus é o pão da vida, esse era o meu estudo. Era só isso. Jesus é o pão da vida, era 40 minutos para convencer o pão da vida. E era isso. Quando eu terminava a noite, ninguém entendeu nada do pão da vida, gritaria, briga, discussão, tudo dando errado. Eu vinha na Kombi voltando, já revoltado na Kombi, falando, por que eu vim? Saí de casa 5 horas para vir aqui, pegar, chegar cedo, vim, para não ter nada, não deu fruto. Não deu. Essa era a minha fala, eu falando, nada acontece. Meu Deus do céu, para que eu estou fazendo isso? Chegava cansado, peguei o domingo de 5 a 9h30 para isso. Chegava acabado. Eu lembro que uma vez, nessa que eu cheguei falando, não sei se eu volto, veio o versículo da primeira carta aos Coríntios. Clarinha, vê se você me ajuda. É o último versículo do capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. É lá embaixo, porque a primeira carta aos Coríntios 15 tem versículo a rodo. É o último. 58, disseram o ponto aí. Disseram, não, disse o ponto. É esse aí, obrigado, pai. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis e sempre abundantes. Aonde? O lado de cá não viu, acho que ficou na frente. Sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é. Não. Sabe o que eu aprendi naquela noite? É que o meu trabalho na presença não é inútil. Mas todo trabalho fora da presença se torna inútil. Sabe qual é o problema, querido? É porque você está se sentindo em vão, porque você está trabalhando fora da presença de Deus. E está aqui o versículo. O dia que você tiver acabado e perdendo a missão, falando, eu não faço de novo isso. Leia esse versículo e questiona se o que você está fazendo é na obra do Senhor, é no Senhor. Se não for no Senhor, não volte mesmo, você já estava fazendo errado. Mas se for no Senhor, você não tem espaço para desistir, porque é constante, firme, inabalável. Mas eu estou cansado, diz a palavra do Senhor Isaías, que aqueles que estão nele são renovados, voam alto. Diz a palavra que o jugo é suave, o fardo é leve. No Senhor é doloroso, mas você aguenta. A Bíblia diz que não há tentação que te derrube, porque o Senhor não permite que no seu caminho tenha um obstáculo que te tomba. Ou seja, se um obstáculo está te tombando hoje, é porque você não está no caminho certo. E aí no caminho errado tem buraco, mas no caminho, aqueles que são chamados filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Ele leva pela mão. A Bíblia diz em Judas que glorificado seja o Senhor, poderoso o suficiente, para me apresentar no último dia sem mácula. Não é você que vai se apresentar perfeito, é Cristo que te conduz perfeito. Para de perder a convicção e certeza de quem é o seu Senhor. Trabalha na obra dEle. Na obra dEle, nada é vão. Se está sendo vão, não está sendo na obra dEle. Ou seja, se você está trabalhando muito a ponto de ficar indignado, preocupado, ansioso, é simples, não está sendo a boa parte. Não é resultado da boa parte, não é no reino. Mas se for, não há dor, sofrimento nessa terra que se compare com a glória do Senhor que há de ser revelado na sua vida. Havia uma igreja no primeiro século, quando o leão destruía a igreja, quando o Coliseu destruía a igreja, quando pessoas morriam pelo nome do Senhor, que nunca abria mão de servir, porque eles serviam fruto de uma presença, fruto de uma experiência, fruto de uma plenitude, fruto de um espírito. Aquele povo morria porque eles já tinham a presença. Se no seu coração, em algum momento, nos últimos anos, você teve, eu queria que a cura vivesse um avivamento espiritual. Peça que haja presença. Começa assim. Começa a orar assim, Senhor,
eu peço que todo aquele que se diz comunidade evangélica cura, experimente da presença de Deus. Senhor, até o visitante que nem sabia vai experimentar a vontade de Deus. Senhor, usa a vida do pastor a ponto que a gente experimente a vontade do Senhor. Senhor, usa a falha do pastor para que quando ele pregar, venha a presença. Senhor, usa o ministério de louvor, usa o irmão que lá subir, usa quem estiver na porta, usa todo mundo para que haja a presença do Senhor. Senhor, o que eu tenho que fazer para ter a presença do Senhor? Não sei se tem alguém orando pela igreja, eu vou orar agora. Não sei. Senhor, o que eu tenho que fazer? Quantas vezes eu tenho que orar? Qual o preço? É jejum? Senhor, toca para que a igreja inteira faça um jejum pela presença. Senhor, a gente está demais, quero mais. Se você quer avivamento, clama pela presença. Porque onde tem a presença, a abundância, a bênção, ao Senhor, coisas acontecem onde está Jesus. Não acontece onde Ele não está. Queria te convidar a ficar de pé, por gentileza. Convidar a equipe do louvor a subir. Pode ser que eles desçam, mas de início sobe. Daqui a pouco a gente vai viver o momento da celebração da ceia do Senhor. Mas para que a ceia seja um memorial da boa parte, eu preciso te fazer uma pergunta antes. Eu quero que você entenda que não adianta você se identificar como Marta e continuar como Marta. Não adianta você ouvir que trabalha muito e sair daqui para trabalhar muito. Não adianta você conhecer uma presença que você não busca. Entende isso? Não adianta você ouvir e falar, eu acho que o pastor falou uma certeza aqui. E sair como se não tivesse falado nada. Ah, mas não tem a mais. O seu trabalho é se colocar aos pés. O seu trabalho é ouvir. O seu trabalho é confiar. O seu trabalho é derramar. O seu trabalho é entregar aos pés, é estar aos pés. Ou seja, o seu trabalho é não trabalhar. O seu trabalho é ser, não fazer. Esse convite que eu estou fazendo nesse momento, ele é seu, é individual. Por isso que eu estou falando, pode ser que até daqui de cima tenha alguém que fale, opa, não é o momento de eu fazer também, é o momento de eu ser. E aí ele vai largar o instrumento ou o microfone e vai viver o seu momento de ser. A questão é bem simples. Você quer experimentar nesse momento um convite para permanecer na boa parte? Essa é a questão. E se você entende que você precisa experimentar de novo, ou pela primeira vez, a plenitude da boa parte, que é a presença do Senhor, hoje, que você pague o preço e busque isso. Busque como, pastor? Se você entende que para você experimentar a boa noite agora, você tem que se ajoelhar, você vai se ajoelhar. Se você entende que você tem que vir à frente, você vai vir à frente. Se você entende que você vai levantar a mão para orar, você vai orar. Se você entende que você tem que cantar, você vai cantar. Se você entende, eu preciso ir a alguém, eu preciso abraçar alguém que eu não consigo sozinho. Você vai sair do lugar, vai abraçar alguém e falar assim, meu irmão, hoje eu quero a boa parte, mas eu não sei fazer sozinho, ora por mim. Eu não sei qual vai ser a sua ação. A decisão tem que ser a boa parte. Então, enquanto o louvor estiver sendo ministrado, não cante a letra de uma música se não for o clamor do seu coração que você quer a boa parte de Deus. A certeza que eu tenho essa noite, você precisa sair daqui tendo certeza que na sua vida existe a boa parte. Essa noite tem que ser a noite que você vai cantar, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, que é verdade. Quando você falar, como Maria, que estava a teus pés e disseste, porque você hoje está igual Maria. Os pés de Cristo têm espaço para todos, na presença há espaço para todos. Essa noite precisa ser a noite da presença da boa parte na sua vida. Em algum momento, quando terminar a canção, eu vou orar. E eu quero orar por aqueles que entendem que há ainda mais dor e dificuldades para experimentar a boa parte. Sozinho não está dando, já tentou por anos. Ouvi chamado de pregadores e pastores falando, vamos irmão, eu oro por você. Não, e não está experimentando a boa parte. Essa noite eu quero orar por você. Então, quando terminar a canção, eu vou falar, há alguém que quer experimentar a boa parte, quer apresentar o seu Senhor.
você vai sinalizar, eu vou estar orando pela sua vida. Mas começa o seu momento com Deus, feche seus olhos, começa a experimentar da presença, começa a buscar da forma que o Senhor está te chamando para fazer.